segunda série, tudo bem? Espero que sim. E aí, prontos para mais uma semana? Animados? Como estão? Então, desde já, desejo a você uma excelente semana, que dê tudo certo no seu estudo, ok? E aí, eu já começo a nossa aula de hoje com essa imagem para a gente fazer uma reflexão. É isso mesmo. Tiago, se eu paro e pergunto para você, que sentimento te transmite essa imagem? O que você me diria? Aguardo seu comentário aqui embaixo. Letícia, se eu paro e te pergunto, essas duas mulheres, essas duas senhoras aí, o que essa feição, os traços, o que te transmite cada traço, digo isso do rostinho, cada gesto dessas duas mulheres? O que transmite pra você? Que sensações você tem ao analisar cada traço do rostinho dessas mulheres? Conta pra mim, tô aguardando seu comentário. E aí, dentro de toda essa imagem, a gente vê então com um períodozinho que todo mundo estava aguardando, eu tenho certeza, né? Naturalismo. Vai ajudar na resposta dos dois, hein? O naturalismo, meu amigo, naturalismo. Eu tô falando então de uma extensão do realismo que a gente já estava estudando, ok? Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo lembra dos traços de obras, porque a gente comentou isso em sala, certo? Do que foi esse naturalismo, das obras, especialmente do Curtiço, né? E quando a gente para analisar essa obra naturalista, alguns poderiam me dizer, Valéria, são pessoas comuns que estão em primeiro plano. Ou então, ali atrás, você tem uma situação, algo do dia a dia, do cotidiano, meramente usual, né? E você tá certo com o seu pensamento, é isso mesmo. Então, primeira dica, pega o seu material, pega o seu caderno, pega o seu livro com o marca-texto e vamos acompanhando essa sequência, viu, bonitos? Vamos lá! Naturalismo, né? A gente estava esperando por esse momento. E eu preciso comentar em um primeiro plano sobre o quê? Sobre o momento histórico. Nada acontece por acaso, isso todo mundo já sabe. E aí a gente comenta então sobre a questão das transformações econômicas. Transformações econômicas. Isso mesmo, a gente está falando sim sobre uma visão, uma questão de um momento do quê? De uma segunda revolução industrial. A gente está falando sobre a questão do progresso científico, do apogeu do domínio europeu, da ampliação do mercado internacional, do crescimento urbano. Acima de tudo, quando eu falo sobre todos esses pontos específicos, eu preciso falar do quê? Amigo, da industrialização. É isso mesmo. Cara, a gente está falando sobre a questão ainda de uma mão de obra em que as pessoas estavam saindo de cidades, lugarejos, né? Que estavam passando fome, morrendo de fome, uma vida literalmente amargurada, acabada, miserável, e eles precisavam o quê? Sobreviver. E eles iam para onde? Para a questão do próprio crescimento urbano. Foi por isso. Então, assim, eles saíam de suas cidades em busca de uma sobrevivência, tanto para eles quanto para uma questão dos próprios filhos, né? Então, tá aí uma própria questão da industrialização, de uma transformação econômica, né? E então, a gente adentra essa galera que nós citamos em uma aula anterior. Um videozinho anterior a gente vem falando sobre cada um deles. Lembra? Os aspectos ideológicos. Louise, você lembra sobre a questão de cada um desses? Letícia, lembra sobre a questão de cada um desses? Conta pra mim. E você, Heleninha, lembra? Bruno? Cientificismo, positivismo, darwinismo, determinismo. Amigo, tem pontos aí que eles se sobressaem dentro do naturalismo e eu vou te mostrar. Então, começa anotando aí, características do naturalismo. Cara, eu vim comentando em tantas aulas com você sobre a questão dessa obra-prima, né, do Aloysio de Azevedo, que foi o Curtiço. A gente está falando sobre uma obra literária que o próprio nome, né, o Curtiço,
era uma personagem do livro. Como assim uma personagem? Sim, ele é personificado. Gente, a gente tá falando sobre uma obra-prima que ao terminar a leitura, e eu super indico pra você que tá aí nesse momentinho, né, mais livre, que tenha mais tempo. Gente, segunda série não tem como ir pro Paz sem fazer a leitura do livro, não tem como. Então aproveita, tem vários sites confiáveis que você vai encontrar o livro disponível. A gente está falando sobre um livro específico que quando você vai lendo vários trechos, gente, a gente tem o poder de sentir os cheiros, a gente sente o gosto das coisas, a gente se sente mal, sabe? A gente sente arrepio do que é o ser humano, sabe? De quão sujo vários podem ser, sabe? De quanto a alma é impregnada do que é o ser social. E aí eu começo falando pra você que dentro das características nós temos então as forças da natureza explicam o mundo. As forças da natureza explicam o mundo. A gente está falando do naturalismo, né? Uma extensão do realismo. Então, características que foram colocadas dentro do realismo serão mantidas no naturalismo, porém outras são modificadas, ok? Olha lá, você tem o condicionamento do ser humano aos instintos biológicos e ao meio social. Lembra a questão dos instintos, do animalismo, né? Do zoomorfismo, que o homem ele vai seguir o instinto como um bicho? A gente está falando do naturalismo, é isso mesmo. Vamos lá. A realidade científica, objetiva, sem idealizações, a gente está falando ainda de algo que é nu, cru, certo? Como realmente deveria ser. A gente está falando de uma temática dos desejos humanos, dos instintos, da loucura, da violência, da traição, da miséria, da exploração social. Mas, Valéria, por que essa galera falava sobre tudo isso? Meu povo, porque a gente está falando de um pessoal que analisava o comportamento humano e, acima de tudo, o social. A gente está falando literalmente de um grupo que tinha preferência, tá aí, ó, preferência patológica da alma humana. Então não é é a sua ação, você está produzindo aquilo dali, mas não interessava a própria ação, interessava o que a sua patologia da alma dizia sobre você. Então, tudo que a gente produz, toda a nossa ação, é um reflexo do que tá aqui dentro, hein? Forte isso, né? A gente tá falando sobre a questão do materialismo, da animalização, abre um parêntese aí, o zoomorfismo. São todas características que eu quero que você anote tudo no seu caderno agora, ok? Volta o vídeo com calma, tranquilão, aproveita que você pode ir pausando, vai fazendo o seu mapa mental. Tô louca pra ver esses mapas mentais de vocês bem coloridos. Gente, pega folha branca, cartolina, ajuda muito na hora de uma revisão. Faz seu mapa mental, marca a escola, põe hashtag Valéria, hashtag literatura, um coraçãozinho, e eu vou acompanhando tudo bem de pertinho, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Vamos lá? Naturalismo no Brasil. Cara, olha essa imagem. Analisa um pouquinho depois, quando a gente terminar o vídeo, vai no Google Imagens, coloca telas do realismo, coloca telas do naturalismo, é muito bacana como conseguem se entrelaçar e ao mesmo tempo se separar em tantas características, né? A gente tá falando aí de um momento que natural, leve, tranquilo, um momento comum. Por quê? Porque a gente tá falando sobre o ser natural. Olha os aspectos, né, das personagens. Para o naturalismo, o homem não possuía o livre-arbítrio, né, que funciona como uma máquina guiada por fatores específicos. Quais são esses fatores? Você tem as leis naturais, você tem o que é hereditário. O que é hereditário? Que é passado, ó, geração por geração, pai, filho. Você tá falando sobre a questão do meio social que te corrompe. Você é assim porque o meio te corrompeu, o meio te induziu. Lembra das nossas aulas? Vamos lá! O homem, ele é um brinquedo nas mãos do destino. Então ele está matando, ele está roubando dentro de uma obra literária, personagem principal, e ele vem mostrando esses aspectos aonde? No próprio destino, em como a questão do que é hereditário, do meio social o corrompeu.
E ele continua: as personagens são mais simples do que as realistas. Por que elas são mais simples? Porque, literalmente, a vontade de um naturalista é aproximar ao próprio ser social, a literatura, a linguagem, ela é mais simples, ela é mais leve para que seja lida, não para que seja compreendida, porque nós estamos falando de aspectos pesados do que é o ser humano, beleza? Olha o próximo. Escatologia naturalista. Muitos nunca, talvez escutaram essa palavra. Então, se nunca escutou, anota aí. Escatologia é o estudo científico dos excrementos. Mas a palavra grega, skatos, possui um sentido teológico. Essa é a parte que nos interessa, um significado, do próprio destino final do homem e do mundo. Destino final, olha a correlação. Eu acabei de citar aí, em alguns segundos aí, que a gente está falando sobre uma questão de hereditário, de que o destino está prescrito, O homem integra-se, organicamente na natureza, e qualquer desacerto, injustiça, aberração do estado natural é remediável pelo culto e pela própria magia, Você está falando de um contexto apocalíptico, final dos tempos, do homem, dos seus valores. Assim, o conceito serve para rebaixar a nobreza humana e possibilitar a animalização. Então, tudo isso que eu citei para você, tá aí a explicação embaixo. A gente está falando sobre uma questão de que toda essa animalização, todo agir por instinto, está dentro da escatologia, O ato de você matar ou roubar dentro de uma obra literária, que é tanto citado pra gente dentro do naturalismo, está sendo explicado dentro da escatologia naturalista, certo? Linguagem naturalista. Você tem uma linguagem que ela é direta, ela é objetiva, é chocante, e isso é intencional, tem um porquê. Você tem o uso de descrições de ambientes, de pessoas. Você está falando de uma descrição que ela é lenta, ela é detalhista, por isso que em vários momentos a gente se vê dentro da própria obra. Sim, se você não parar para voltar, a gente se vê dentro da obra, literalmente a gente se enxerga como uma personagem daquilo dali. Então você tem uma impessoalidade, é mais objetiva, a linguagem é mais simples, é coloquial, você tem termos regionais, certo? Por quê? Porque há uma interação com o público, E aí, para finalizar, você deve estar se perguntando: Valéria, mas peraí, e onde está então a grande diferença entre o que é o realismo e o que é o naturalismo, Coloquei para você então um confrontando o outro. E aí, olha só, você está falando do realismo, é um romance documental. Apoia-se na observação e na análise, diferente do naturalismo, que é algo experimental, certo? Apoiando-se então numa relação científica das coisas. Você tem no realismo uma valorização da racionalidade, da inteligência. Você tem no naturalismo a valorização do instinto, atitudes animalescas, brutas. Você tem no realismo um acúmulo, de documentos, a questão de fotografar a realidade, para dar a impressão da vida real. Você tem no naturalismo algo que imagina experiências que remetem a conclusões, certo? É uma observação. Você tem lá no realismo a arte desinteressada, imparcialidade. Você tem no naturalismo arte engajada, de denúncia, de preocupação. Você tem no realismo atos de selecionar os temas, tem aspirações estéticas, busca pelo belo, sim, em várias obras você tem isso sim. Dentro do naturalismo você tem uns aspectos degradantes do ser humano, você tem lá no realismo a reprodução da realidade exterior, bem como a interior, através da análise psicológica. Você tem dentro do naturalismo centrado, algo que são os aspectos exteriores, os atos, os gestos, o ambiente, que tem um poder absurdo sobre nós.
Você tem então no realismo algo de voltar ao psicológico para o indivíduo. Você tem dentro do naturalismo uma preferência pela biologia, a patologia, o evolucionismo dentro do que? Do zoomorfismo. Você tem então dentro do realismo algo de retratar a crítica às classes dominantes. Você tem dentro do naturalismo o ato de retratar, né, as camadas inferiores, o proletário. Você tem dentro do realismo a alta burguesia urbana. Você tem então algo que é mais indireto, interpretação do leitor, grandes preocupações com o estilo. E dentro do naturalismo, eu tenho o que é da própria interpretação, né? Expõe teses, o estilo é relegado, acima de tudo, segundo o próprio plano, está a própria denúncia como tópicos principais. Gente, eu espero de verdade que você tenha relembrado, reavivado muitas coisas do próprio naturalismo, acima de tudo, do que é essa extensão do próprio realismo, né? Anotado tudo, feito seu mapinha mental, eu tô esperando as imagens lá no Instagram da escola, marcando bem bonitinho, colocando hashtag Valéria, e eu quero acompanhar todo esse seu momento de estudo, viu? Um grande beijo, até a próxima aula. Vai fazendo os exercícios, viu?